Saudações, saudações, pessoas incríveis que estão nos acompanhando em mais um Start, Hora do Desafio. Estamos aqui em nossa atividade 5 dos desafios musicais, cujo título, olha, é o seguinte: entrevista Regendo com Maestria. Olha só, porque muitas surpresas nos esperam nessa aula. Pois bem, só relembrando aqui, estamos no aprofundamento curricular Start Hora do Desafio. Nossa unidade curricular é como se tornar um resolvedor de problemas e temos aqui os desafios musicais. Perfeito. Nossos eixos estruturantes são investigação científica e processos criativos. Não esquecendo aí das nossas habilidades voltadas principalmente à questão do discurso. Lembrando aqui, estamos na finalização de todo esse momento maravilhoso e temos aqui a nossa integração com os demais componentes. Como mostrado aí no quadro integrador, todos os componentes caminhando juntos, de mãos dadas. Pois bem, agora começamos aqui o elemento fundamental de nossa aula. Primeiramente, gostaria de saudar o Anderson, que está levando nossa voz aí em Libras. Aliás, belíssimo nome, Anderson. E nós temos também a presença ilustre. Teremos aqui a honra de receber o maestro Alexandre Neco, lá do ECAI, para falarmos um pouco sobre música, sobre espetáculos. Então, maestro Alexandre, seja muito bem-vindo e fique à vontade aí para se apresentar. Muito obrigado, Andersons, né? Porque hoje estamos dois Andersons aqui, então muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui e sempre uma alegria estar com vocês e com todo mundo que está assistindo. Obrigado por estar assistindo a gente. Perfeito, maestro, muito obrigado. Eu acho que a primeira pergunta é uma pergunta também voltada a um pouco a questão de apresentação. Então, como foi o percurso do senhor para se tornar um maestro? Bom, o maestro, ele é meio como um médico, no final das contas. É assim, quando você vai fazer medicina, você nunca sabe exatamente qual é a sua área de especialização. Então, o maestro é como se fosse um músico, é como se fosse um médico especializado numa certa área, digamos, pediatria ou cirurgia, seja o que for. Então, o maestro é um músico, no meu caso, eu sou um cantor que acabei me especializando em regência. Eu cheguei numa certa idade e falei assim, minha carreira não vai deslanchar do jeito que eu achei que eu ia, minha voz não é a que eu achei que era. E aí falei assim, bom, como eu tenho 54 anos de idade hoje, como maestro, eu sou um jovem maestro. Como cantor, aos 54, o negócio é um pouco mais complicado. Então, eu acho que você vai buscando o caminho, você vai se especializando. Estudo, né? Você estuda, faz faculdade. Eu fiz uma faculdade de regência específica. Depois da faculdade de canto, né, de música, eu fiz especificamente um mestrado em regência coral. Depois especializei em orquestra e tal, essa coisa toda. Mas você estuda, você começa como em medicina, você estudaria medicina e depois se especializaria. É como se fosse um instrumento, só que em vez de tocar o fagote, em vez de tocar a sanfona, eu sou o maestro, eu dirijo uma orquestra, eu dirijo um coral. Perfeito. O senhor tocou num ponto que tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, né? Que seria sobre as funções do maestro. Então, qual que seria a função do maestro nessa questão aí da regência? O que seria a regência? Aí a pergunta fica complementada com por que ele fica, tipo, dançando na frente dos músicos? Tá bom, olha, tem um vídeo completo no canal do ECAI que você pode assistir de 30 minutos, onde eu explico para que serve o maestro. Agora, basicamente eu explico que o maestro é como se fosse um tripé. Ele é político, ele é músico e ele é administrador. Por que ele é? Como músico é fácil de entender, né? O sujeito tem que entender o que é a música, como é que se organiza a música, como é que ela é dividida, como é que eu vou interpretar a música, né? Isso é fácil de entender. Qualquer músico, em qualquer instrumento, ele tem que saber como vai interpretar. Eu vou ler essa partitura, ou eu vou tocar de ouvido. Então, isso é o músico, né? Essa parte é fácil de entender. Por que ele é administrador? Porque ele tem que ver todas as funções
de organização de um coral ou de uma orquestra, por exemplo. Quem vai cantar? Onde vão ser os ensaios? Como vão ser os ensaios? Qual a duração dos ensaios? Quem vai trazer as partituras? Vai ser impressa? Vai ser no computador? Então ele tem que administrar toda essa parte. E a parte política que fala, que algumas pessoas falam assim, mas como assim, político? Você tem, como um professor, por exemplo, é político, né? O professor tem que saber dosar bem o que está acontecendo ali na sala de aula, para ele ser justo com todos os alunos. Tem alguns alunos que precisam de mais assistência, outros que aprendem mais rápido. Como é que você vai manter aqueles alunos que aprendem mais rápido interessados também? A mesma coisa acontece com o maestro. Ele tem que, numa orquestra que é heterogênea, tem músicos de tudo que é jeito, músicos de idades diferentes, com interesses diferentes, ele tem que saber lidar com essas diferenças. Depois ele tem que saber lidar com a plateia, ele tem que escolher música que a plateia goste. Se você não gosta da música, a plateia não vai assistir, o músico vai ficar desinteressado, e aí vai abandonar a orquestra, e o maestro vai ficar pobre. Então, assim, você tem o tempo inteiro você brigando para tentar resolver problemas de vários lados diferentes. Onde é que você consegue dinheiro para custear a sua orquestra? Né? Quem que você vai pedir esse dinheiro? É para o governo? É para o público? Como que faz? Nada acontece do nada, né? Você cai na sua cabeça. Então, o maestro é essa posição, que é músico, que essa é fácil de entender, administrador, que ele tem que fazer as coisas acontecer, e político, porque ele tem que lidar com lados diferentes da equação musical para que o espetáculo aconteça. E por que o maestro dança na frente dos músicos? Porque ele é uma espécie de expressão musical. Ele tem que fazer, de alguma maneira, que os músicos, ao olhar para ele, entendam com gestos, porque ele evidentemente não pode falar, o músico tem que entender com gestos como é que a música vai acontecer. Então, se eu tenho uma flauta ali que não está prestando atenção, eu tenho que fazer um movimento um pouco mais exagerado. Se eu tenho os violinos, aqui eu tenho 20 violinos, ele não está tirando o som, eu preciso de mais som. Eu tenho que, de alguma maneira, incentivar os violinos a soltarem o som. Ou num coral, eu preciso de mais som, gente. Como é que eu faço isso? E isso varia de maestro para maestro. Cada um tem uma linguagem diferente. Isso é desenvolvido com o seu próprio grupo, com a sua orquestra, com o seu coral, e aos poucos você vai desenvolvendo essa linguagem que o músico te compreenda e faça a música, siga você e entregue a música que você deseja do músico. Ficou claro? Perfeito, deu para entender bastante, e é interessante, eu já vi, por exemplo, maestros regendo, que dependendo do momento que eles estão fazendo, eles até pulam e dão até uma outra dimensionalidade para a questão da expressão musical. E é bem interessante isso que o senhor comentou, da dimensão muito maior do que é o maestro, porque muitas vezes a gente fica com a impressão de que o maestro, ou mesmo os músicos, só trabalham no momento da apresentação. E a nossa próxima pergunta tem muito a ver com isso. Vamos colocar aí na tela para vocês poderem acompanhar, que tem a ver com quais são as diferentes fases pelas quais um espetáculo passa antes de acontecer. Como que é feita a preparação no contexto, por exemplo, do maestro em específico? Como que é feita a preparação do maestro de um evento no momento anterior desse evento acontecer? A preparação é a parte mais importante, mais complexa de qualquer concerto. É como, para quem é professor, é fácil de entender isso também. Sim. A hora que você está dando a aula, aquilo já é o resultado do seu trabalho. A aula não acontece naquela hora. Você fala assim, hoje eu vou falar sobre a Constituição de 1824. Né? Você não acontece ali. Você teve que fazer toda a sua preparação para chegar ali e falar sobre aquele assunto. Então, são 10 horas de estudo para você conseguir falar em 1 hora para uma turma que não tem ideia do que você está falando, para conseguir explicar aquilo. A mesma coisa acontece no ensaio. O maestro ele tem que se preparar antes do ensaio para na hora que ele chegar do ensaio, ele saber o que pedir do músico, porque senão todo mundo perde tempo. Todo mundo perde tempo. Então, se o maestro, quanto mais, meus professores de regência todos falavam isso, e é a mais pura verdade. Quanto mais tempo você gasta
se preparando para o ensaio, menos tempo você gasta no ensaio tendo que explicar as coisas e você gasta mais tempo fazendo música, verdade. porque você está preparado. Então, assim, o maestro ele tem que ser aquela pessoa dentro da sala de ensaio que conhece a música mais do que qualquer um. Ele não pode chegar na sala de ensaio e falar, como é que funciona essa música aqui? Não estou entendendo direito isso aqui. Ele tem que saber para poder explicar aquilo. Então, a grande preparação, 90% do trabalho do maestro acontece em casa, em cima de uma mesa, estudando, estudando, estudando. Aí, 8% é em cima do ensaio e 2% é a apresentação. A apresentação é a parte gostosa, é igual da aula. Quem gosta de dar aula sabe disso. A hora que chega na sala de aula, você agora eu vou dar a minha aula, é o show. Né? Essa é a parte boa. Tá, se eu dou as costas para a plateia, fico na frente da orquestra, e aí qual é a parte bonita, é uma delícia. Mas ali você já ensaiou tudo. Ali a chance de acontecer um erro é muito pequena, porque você preparou, você passou meses trabalhando aquele repertório e tal. Então, assim, o trabalho do maestro, aquilo que você vê, é o show, é a parte bonita. O cara se veste de pinguim, segura uma varinha, aí sacode lá a varinha na frente da orquestra, mas aquilo já foi ensaiado. Então, assim, o trabalho duro é sozinho, em casa, em cima de uma mesa, ser ali, cafezinho do lado, para poder não dormir e horas e horas e horas e horas estudando a partitura para saber o que pedir dos músicos. Perfeito. Às vezes eu fico imaginando, pessoal, a gente vai tocar essa música aqui, mas eu não conheço ela. Vocês podem tocar aí para eu saber mais ou menos como que ela é? Né? Então, não é assim mesmo. Falando nisso, a gente falou um pouco sobre o trabalho anterior. A próxima pergunta se volta um pouco ao momento também posterior à apresentação. Na tela vocês vão ver aí a pergunta. É uma pergunta bem subjetiva, né? Qual que é o momento mais difícil? E se é a preparação, se é o evento em si ou se é o pós-evento? Pergunta bem pessoal e bem subjetiva. É uma resposta pessoal, realmente. Isso, se você perguntar para 10 maestros diferentes, você vai ter 10 respostas diferentes. Para mim, a parte mais complexa é, como eu falei, a preparação. Entende? Assim, você prepara, e aí você chega e tem ali 2% que é o evento em si. Você falou do pós-concerto e tem dois aspectos do pós-concerto que são importantes. Primeiro, é uma coisa que muita gente não dá conta de fazer, e é complicado mesmo, parece às vezes que é meio antipatia do maestro ou do músico em si. Quando termina um concerto, pessoalmente, eu estou exausto, exausto. É como se sério, eu já fiz a experiência, eu perco 2 a 3 quilos por concerto. Nossa. Entende? É impressionante. Eu estou exausto. Eu estou por baixo daquela roupa de pinguim, com a gravata e tal. Agora, eu estou suado, eu estou assim, um horror, aquela coisa. Eu estou exausto mesmo, como se eu tivesse corrido uma maratona. Mas eu tenho que ter energia suficiente para falar com os membros da plateia que quiserem falar comigo. Porque aquele momento é o momento em que a plateia rompe um bloqueio, muitas vezes, para vir falar com o artista. E assim, eu não sou ninguém. Quem sou eu na fila do pão? Meu Deus do céu, eu não sou ninguém. Mas para a plateia tem uma barreira. Maestro, eu sei que eu não sou ninguém, né? Mas assim, a plateia vem falar com a gente e você tem que ter o respeito por esse ato, que é um ato realmente de vir conversar, saber de você, o que você achou e tal, ou às vezes elogiar. Você tem que receber aquilo com gratidão, com generosidade. Tá cansado? Aguenta firme, vai dar tudo certo. Então, tem esse aspecto do pós-concerto. O outro é a avaliação, que é muito importante. Não só a autoavaliação, como é que eu fiz? Eu fui bem? Eu podia ter feito? Onde que eu podia ter melhorado e tal? Então, a própria autoavaliação e a outra com os seus músicos. Você, no primeiro ensaio pós-concerto, você fala, como é que foi esse negócio? Né? A gente rendeu tudo que a gente podia render? A gente fez realmente como a gente tinha combinado? Ou a gente podia ter feito algo melhor? Onde que a gente... lembra aquela hora que a gente errou aqui, assado? Então, você saber aprender com o erro. Porque eu nunca vou esquecer do meu guru de maestro, que é o maestro Emílio de César, aqui de Brasília. Mando até um abraço para ele, se ele estiver assistindo. Ele sempre fala isso. O bom músico não é um músico que não erra, porque isso não existe. O bom músico é aquele que sabe sair do erro. Então, assim,
Errou alguma coisa? Meu Deus, errei aqui, meu, deu um apito, soprei a clarineta, fez, deu um guincho lá. Como que eu saio desse guincho graciosamente, né? Porque já que está feito já o estrago, o que eu faço? Eu não posso parar de tocar. Ih, guinchei, agora não tem mais jeito. Então é isso, o pós-concerto é muito disso, de avaliação, como podemos melhorar para a próxima empreitada, entendeu? Nossa, perfeito. É bastante interessante fazer essas reflexões, porque os estudantes eles estão criando os eventos deles dentro da escola e isso vai servir tanto para eles pensarem os ensaios e toda a preparação que existe para que o evento aconteça e depois, né, para que eles possam fazer essa autoavaliação e perceberem o que podem melhorar. A próxima pergunta é referente a dicas, porque eu acredito que tem vários estudantes aí que provavelmente gostariam de ser músicos. Então, que dica que o senhor poderia dar para esse estudante que gostaria de ser músico aí no futuro? Bom, você tem vários caminhos diferentes. A música, assim como qualquer outra arte, é algo muito subjetivo, porque diferente de por exemplo, da engenharia, você não tem por onde correr. Você vai para fazer engenharia, você quer aprender a construir um prédio, você tem que ir para a faculdade e aprender para o prédio não desabar. Você quer ser médico? Não tem jeito. Você tem que ir para a faculdade porque né, senão você vai matar a pessoa, você não sabe onde é que fica o baço, como é que opera aquele negócio ali. Mas, como músico, você tem vários caminhos diferentes, assim como qualquer artista. Você pode, sim, ir para a faculdade. É um caminho possível, mas não é o único caminho possível. Você tem como as faculdades de música, a universidade musical, né, faculdade, é muito bom para quem quer seguir a carreira acadêmica, para quem quer dar aula, para quem gosta do ambiente acadêmico. Então, essa é uma das possibilidades. Não é só isso. Eu fiz faculdade e eu acabei não dando aula em universidade. Mas é um caminho possível. Você aprende muito, você conhece muitos músicos, que para mim foi o melhor de ir para a faculdade, fazer mestrado, doutorado, essas coisas todas, é porque eu conheço gente espalhada pelo mundo inteiro. E a faculdade, isso é difícil de achar um outro lugar onde você vai conhecer tanta gente. Isso é maravilhoso. Mas você tem os conservatórios, que não são cursos superiores, equivale a cursos técnicos, onde você tem uma vivência gigante com os instrumentos em si e com a voz. Então você pode, primeiro a faculdade, depois os conservatórios. Isso não é em área de importância de jeito nenhum, entende? Sim. A terceira é simplesmente a vivência musical. Pixinguinha não foi para a escola, no sentido, Pixinguinha não fez faculdade. Johann Sebastian Bach, 300 anos atrás, não fez faculdade. Eles são gênios musicais. Eu sempre digo que a Santíssima Trindade musical, a brincadeira minha, é Louis Armstrong, Pixinguinha e Bach, né, que eu falo. Esses três não foram para a faculdade, nenhum dos três. Eles são músicos práticos, mas eles levavam a música como uma coisa extremamente séria. Então você tem que saber se você tem essa disciplina, se você tem esse talento. Eu não tinha. Eu precisei ir para a faculdade. Eu não tinha essa vivência que o Louis Armstrong tinha, de simplesmente ir tocar na noite aos 13, 14 anos de idade, e ali fez a faculdade na vida. Então, Pixinguinha foi a mesma coisa no Rio de Janeiro. Né? Ele tocava na noite, ele virou arranjador no MUC. Eu acho essas pessoas admiráveis, espetaculares. Sim, não é o meu caso. Eu precisei da disciplina de ir para uma faculdade, de ter um professor me explicando. E eu tive professores muito bons na faculdade, eu me lembro muito do professor de teoria que eu tive, que ele dizia assim, moleques, ele brincava com a gente, moleques, vocês acham que a gente aqui dentro dessa sala, a gente aprende música melhor do que o sujeito que toca 3 horas no bar da esquina toda noite? Ele aprende muito mais rápido, porque ele está lidando com a música direto. É verdade. Então, não tem certo e errado, não tem melhor e pior. Você tem que achar qual é o seu caminho. Perfeito, perfeito. Maestro, muito, muito obrigado por sua participação aqui em nossa aula. Agora a gente vai entrar num momento aqui da interação. A gente solta a vinheta e espera vocês para virem falar conosco.